Eu gostaria de convidar os amados a abrirem o texto bíblico em Lucas 13, de 1 a 16. Lucas 13, de 1 a 16. E naquele mesmo tempo estavam presentes, quem não achou ainda pode acompanhar aqui no telão com a gente. De novo, Lucas 13, 1 a 16. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o processo de transformação. Eu acredito que todas as pessoas que se encontram nesse ambiente desejam, de alguma forma, transformação. Transformação da sua vida pessoal, transformação dos seus relacionamentos, transformação na sua casa, na sua família. E Deus é o maior interessado na nossa transformação. Há determinados quadros na nossa vida que precisam urgentemente de transformação. Primeiro, porque nós estamos sofrendo. Mas até colocaria primeiro ainda, não só porque nós estamos sofrendo, mas porque quem mais sofre, e eu vou usar uma linguagem aqui humana, é Deus quem sofre. Porque quando Ele fez nós, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, Ele idealizou algo para nós. Ele sonhou comigo e Ele sonhou com você. Você faz parte dos sonhos de Deus. Você deve compreender isso. Que você, não só a humanidade, porque às vezes a gente joga para o coletivo, né? As pessoas, Deus amou o mundo. Não, Deus amou o Wilson, Deus amou a Maria, Deus amou a Solange, Deus amou a Sheila, Deus amou o Marcos, Deus amou a Vilma, Deus amou a Silvia. E se você fosse a única pessoa, como eu tenho dito várias vezes, se você fosse a única pessoa no planeta, Jesus teria vindo só por tua causa. Então a coisa é VIP mesmo, é particular, é individual, é personalizado. O tratamento de Deus para com as nossas vidas é algo específico e algo direto. E se você sofre, Deus também sofre quando Ele percebe que você não está vivendo no ideal divino.
Quando você, pessoalmente, ou a sua família, ou a sua casa, não está enquadrado no padrão que Ele idealizou e que Ele projetou desde o Jardim do Éden, quando Ele supriu o primeiro casal de tudo. Olha, eu estou colocando vocês aqui nesse jardim e não vai faltar nada. Olha só os alimentos, as árvores, toda espécie de frutos. Os animais vão obedecer vocês. Vocês vão sujeitar tudo e vocês vão guardar esse jardim lindo, maravilhoso. Saúde, plena alegria, plena paz, plena provisão e plena relação com Deus. Deus vinha falar com eles toda a viração do dia. Era aquela coisa gostosa, maravilhosa, até que o pecado entrou, e quando o pecado entrou, começou a nos privar de tudo. Nos privou da alegria, nos privou do dinheiro, nos privou das provisões, nos privou da paz, nos privou da vida, porque o pecado quando entra, ele entra e rouba, e vai comendo cada partícula do que Deus idealizou para nós. O pecado vem e rouba, e rouba, e rouba. Mas o Evangelho vem para nos colocar no trilho da transformação. E mesmo que isto não seja imediato, mas na medida em que você é colocado no trilho, e você começa a caminhar na palavra de Deus, na orientação divina, naquilo que Deus tem determinado, porque justamente o nosso erro foi ter saído do trilho, ter saído dos princípios, daquilo que Deus queria para a nossa vida. E agora o Evangelho nos coloca no caminho, Ele nos coloca no trilho. E Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E vamos conhecendo Jesus, na medida em que nos expomos à palavra, na medida em que descobrimos Jesus por meio da palavra, na medida em que começamos a aplicar a palavra, a viver a palavra. Então, nesse trilho, somos transformados. E é como se nós estivéssemos diante de uma bacia de bronze que o sacerdote tinha. Todos os dias ele tinha que passar por aquela bacia de bronze. O bronze na época era usado para espelho. Não tínhamos a sofisticação que se tem hoje, né? As formas de se fazer espelho hoje em dia, mas usava-se o bronze. E o sacerdote entrava, ele tinha que se lavar numa bacia de bronze, e quando ele se prostrava para pegar da água, para se lavar, para poder entrar na tenda, ele via a sua imagem refletida na água por causa do bronze. Ele se via. E é exatamente assim que nós nos vemos. Quando eu estou numa pregação como essa, ou quando eu estou em casa lendo a Bíblia, eu estou olhando para o bronze da palavra e para as águas da palavra que me lavam, e eu vejo a minha imagem refletida. E o que eu vejo? Eu vejo o meu medo, eu vejo o meu orgulho, eu vejo aquela pessoa que me ofendeu e eu tive dificuldade de perdoar. Eu vejo. Você vê. Porque a cada dia em que você se expõe à palavra de Deus, a palavra revela quem você é. Como você tem vivido. Como você tem gasto, talvez, os anos da sua vida, talvez com uma disputa interminável. Causas e dor de cabeça e pesos. E você olha para a palavra, meu Deus, quanto peso na minha vida, quanto jugo na minha vida, não foi isso que Deus idealizou para mim. Mas você continua e você fixa o olhar na palavra, e de repente, na medida em que você vai abandonando essas causas e essas coisas ruins, o medo, a preguiça, o orgulho, a inveja, a contenda, a inimizade, os palavrões, os xingamentos, e você vai se lavando na palavra, você continua olhando e começa a ver uma outra imagem, já não é mais você. Você já começa a ver uma outra imagem. Cristo refletido na sua vida. E aí você começa a se alegrar, porque você vai chegando à conclusão interessante que como é importante caminhar nessa palavra e lavar-se na palavra. Onde está aquele homem egoísta? Onde está aquele homem briguento? Onde está aquela mulher rixosa? Onde estão as disputas, as contendas? Quanto mais você fixa o olhar na palavra e mais se deixa lavar, vai saindo de cena a figura da sua pessoa, de quem você era, e você começa a olhar Cristo. E é exatamente isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória pela mesma imagem, como a imagem do Senhor. É a imagem de Cristo refletida na nossa vida, na medida em que nós nos deixamos transformar
pela palavra, pela água que nos limpa e que nos transforma. Amém? Quantos querem ser transformados aqui? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que bênção poder olhar para o teu semblante e já perceber que você era uma pessoa no dia em que você chegou aqui e você hoje já é outra pessoa, depois de 3 cultos, 4 cultos, 1 mês, 2 meses, 6 meses, é outra pessoa. Por quê? Porque aconteceu isso. Você olhou para a palavra e a palavra mostrou a sua depressão, a sua tristeza, tantas coisas. Mas você ficou firme e a palavra veio lavando, purificando e agora a imagem que se começa a perceber já é outra. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Mas, amados, nesse processo de restauração, os discípulos chegam diante de Jesus trazendo uma notícia. E a notícia era mais ou menos assim: Jesus, o senhor viu o que aconteceu? Pilatos, que era uma autoridade governamental, Pilatos, aquele que lavou as mãos, dizendo, não tem nada a ver com a morte aí desse Jesus, mas ele era uma autoridade, e Pilatos havia mandado matar algumas pessoas. Essas pessoas a quem ele havia mandado matar, eram pessoas que estavam caminhando um caminho ruim. Eles estavam fazendo sacrifícios a outros deuses, e eles estavam devotados a uma obra que realmente ofendia a santidade de Deus. O texto não nos dá detalhes, mas eu não acredito que Pilatos tenha matado essas pessoas por causa dos sacrifícios deles. Mas na cabeça dos discípulos, que chegaram para trazer essa notícia, estavam como que interpretando o porquê da tragédia. Jesus, lembra aqueles homens que sacrificavam outros deuses? Jesus, lembra aqueles homens? Pois bem, aconteceu uma tragédia com eles. Pilatos mandou matar todo mundo. E Jesus logo olhou para o coração dos discípulos e percebeu um tonzinho de: eles são pecadores e nós somos santos. E quando Jesus percebeu isso e diagnosticou isso no coração dos discípulos, Jesus logo ensinou: escuta, vocês acham que esses homens, por terem morrido da forma como eles morreram, vocês acham que eles são mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém, que estão vivendo uma vida calma, sossegada e tranquila, que voltam para casa todos os dias, que beijam seus filhos, suas esposas, e que vivem uma vida tranquila? Vocês acham que por eles terem o final que eles tiveram, eles são mais cruéis ou pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Não. Porque se todos não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. E ele continua trazendo um outro exemplo. Vocês se lembram daqueles 18, quando a torre de Siloé caiu, e eles estavam ali talvez trabalhando? Vocês se lembram dos 18 que morreram? Você acha que eles morreram porque são mais pecadores do que os outros que não morreram e que continuam com uma vida mansa e tranquila e aparentemente próspera? Eles não são mais pecadores do que os outros, porque os outros que aparentemente vivem uma vida calma, serena e tranquila, se eles também não se arrependerem, de igual modo perecerão. Pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje em dia? A gente tem uma tendência de julgar mais ou menos assim. Aconteceu uma tragédia, puxa, essa pessoa deve ter aberto uma brecha muito grande. Ou essa família deve ser muito pecadora para ter acontecido o que aconteceu. Graças a Deus que não aconteceu comigo. Graças a Deus que não aconteceu com a minha família. E às vezes nós começamos a entrar por um caminho perigoso. Porque toda vez que eu olho para o outro, e eu me comparo com o outro, e porque aconteceu uma coisa ruim com o outro, e não aconteceu comigo, de alguma forma, eu me acho protegido, ou eu me acho melhor, ou eu me acho isento de qualquer possibilidade, porque talvez haja em mim algum mérito, ou algum merecimento, ou alguma glória que me diferencie do outro.
Eu acredito que todo mundo, com muito pesar no coração, acompanhou algumas semanas a história daquele menino que matou o pai, matou a mãe, matou a avó, matou a tia, foi para a escola, e não estou dizendo que foi ele, porque as investigações acho que ainda não se concluíram, mas segundo, pelo menos o que é aparente, mas vamos deixar para que a verdade venha. Mas aparentemente foi para a escola, estudou normalmente, se despediu ali de alguns colegas e voltou para casa. E segundo alguns peritos, antes dele dar cabo da sua própria vida, haviam algumas lágrimas no rosto do menino, mostrando que provavelmente ele tinha visto tudo aquilo, e chorado, e se arrependido, e sofrido com aquilo, e de repente deu um tiro na sua cabeça, e deu cabo da sua própria vida, e de repente a sociedade fica pasmada, e a gente fica pensando, meu Deus, o que estava dentro daquela família? O que porventura estava ali nos bastidores, ou no coração do menino, ou no coração da mãe, ou do pai, ou de alguém? E a gente fica pensando, o que será que aconteceu lá? O que será que aconteceu naquele contexto? O que aconteceu? E de alguma forma nós somos tentados a pensar assim, devia estar acontecendo alguma coisa de muito grave lá, ao passo que Deus hoje, Ele quer que você não olhe para lá, mas olhe para cá. Hoje Deus está te convidando, em nome do Senhor Jesus, a discernir, a captar o que Jesus quis passar para os discípulos, porque os discípulos estavam pensando, lembra daqueles que sacrificavam, lembra daqueles idólatras e daqueles feiticeiros, Deus fez cair alguma coisa pesada sobre eles, mas nós, graças a Deus, estamos livres. Lembram-se dos 18 sobre quem a torre de Siloé caiu? Não aconteceu nada com a gente, é porque Deus nos viu mais santos do que os demais, mas vem Jesus e coloca todo mundo no mesmo patamar. Escuta, para de se comparar em relação ao outro. Porque se o arrependimento não vier do fundo do nosso coração, por mais que vivamos uma vida inteira, calma, de forma calma, serena e tranquila, mas é o arrependimento genuíno, é uma vida que se volta para Deus, é uma vida que se converte para Deus, independentemente das ações ou dos efeitos, independentemente das circunstâncias, é uma vida devotada a Deus, até porque aquele que é justo também sofre. Aquele que é justo também pode ver alguma coisa de ruim acontecendo na sua vida, e nem por isso ele deixou de ser justo. Porque o mesmo sol cai sobre bons e maus, e a mesma chuva cai sobre bons e maus, mas o que você tem que fazer é guardar o seu coração. E a partir do momento em que você deixa de se comparar em relação ao outro, porque quando você toma como padrão o outro, você vai se achar bem na fita. Toda vez que você se compara na sua vida cristã e olha a sua vida a partir da sua perspectiva do outro, meu amado irmão, você entrou por um caminho errado, porque na verdade o padrão que você deve ter no teu coração é Jesus. Toda vez que eu olho para Jesus e eu olho para o padrão que Ele é para a minha vida e o padrão que Ele é para a minha casa, a minha tendência não é de achar que eu estou bem na fita, muito pelo contrário, é de olhar para Ele e de me sentir constrangido. Quando eu olho para o outro, eu posso achar que estou, de alguma forma, em alguns momentos, em vantagem, mas quando eu olho para Jesus, eu me constranjo. Quando eu olho para Jesus, eu percebo, eu estou aquém. Quando eu olho para o padrão da palavra, eu discerno, Senhor, há uma caminhada, há uma jornada, e há uma santa jornada, mas há um constrangimento, e esse constrangimento é necessário. Diga para o seu vizinho, santo constrangimento. Diga isso para ele. Santo constrangimento. Quando você se compara em relação aos outros,
Você pode se achar um pouquinho pior ou um pouquinho melhor. Mas esse padrão está errado. Mas quando você olha para a palavra, e não precisa ir muito longe, basta sentir o que Jesus sentiu. Pregos nas mãos, coroa de espinho na cabeça, sofrendo uma dor terrível, humilhação, vergonha, bofetadas, sem merecer coisa alguma, e ali crucificado, ele faz uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando eu olho para isso, eu me sinto constrangido. Quando eu olho para isso, eu me sinto impelido a mudar. Impelido a mudar. Hoje pela manhã, antes de sair de casa para vir para o culto, estava lendo os evangelhos, e aí chegou naquela palavra, Jesus dizendo: não fique inquieto quanto ao que você tem que comer, ou beber, ou vestir. Olha para os lírios, eles não tecem, não fiam, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, nem Salomão se vestiu como um deles. E esse cuidado com o lírio, é com o lírio que hoje está bonito, e amanhã ele morreu. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. E o que me chocou, foi Jesus chegar e dizer o seguinte: vendam o que vocês têm, vendam as suas propriedades, deem as suas propriedades aos pobres, e olhem para cima. E eu olhei para isso, e eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido. É desse constrangimento que eu estou falando. Quando você olha para o outro, você não se constrange. Você se sente um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Mas quando você olha para o padrão Jesus, você sente: alguma coisa na minha vida precisa mudar. Algo na minha vida precisa mudar. Algo na minha vida precisa mudar. Estão entendendo? Aí eu comecei a lembrar as vezes em que eu ficava irritado no trânsito, ou ficava irritado com as coisas, e de repente olho para o padrão Jesus, e aí eu fico constrangido. Quem eu era, quem eu sou, mas quem que Ele quer que eu seja. Sou constrangido. E sou impelido a uma mudança. Sou impelido a estabelecer novos padrões para a minha vida. Por quê? Porque o meu referencial não é um, não é outro. Não é A, nem B. Não é fulano, nem beltrano, nem cicrano. Aprenderam o que é cicrano, né? Estou brincando, não é... Ninguém precisa aprender comigo, não. Aprenda o que é bom da palavra. Mas é que a gente fala ciclano, e não é ciclano, é cicrano mesmo. Então eu falo, às vezes o pessoal acha que está errado. Mas não é um e não é outro. Mas é Jesus. Diga isso para o seu vizinho. Deixa a imagem de Cristo lhe constranger. Diga isso para o seu vizinho. Nós precisamos de 3 coisas nesse processo de transformação. Primeiro, metanoia. Metanoia. Os jovens participarão de um evento no próximo sábado que tem esse nome, metanoia. E metanoia significa arrependimento, significa mudança. Mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de atitude. Foi isso que Jesus passou aos discípulos, é exatamente isso que Jesus passa para cada um de nós, requer de cada um de nós. É essa palavrinha no grego que ele usa nessa hora, arrependimento. Se vós não vos arrependerdes, se não houver mudança de pensamento, mudança de sentimento em relação àquela prática, e uma mudança de atitude, todos de igual modo perecerão. Todos de igual modo perecerão.
Onde precisa haver essa metanoia, essa transformação, essa mudança? No nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa atitude. E quando nós começamos a abraçar essa transformação, essa metanoia, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E a primeira coisa que vai acontecer na nossa vida é você deixar de olhar para o outro e achar que por alguma coisa ruim ter acontecido com o outro e não com você, você é melhor do que o outro, porque o outro está sofrendo e você não. Há poucas semanas, nós ouvimos de um pastor nos Estados Unidos, muito conhecido, Rick Warren. Ele é autor do livro Uma Vida com Propósitos e Uma Igreja com Propósitos. E nós ouvimos que o filho dele, um dos filhos dele, se suicidou. E ele é um pastor muito influente nos Estados Unidos, muito conhecido nos Estados Unidos. E quando um colega meu, pastor, fez um comentário, como que julgando esse pastor, pelo fato do filho dele ter se suicidado, o primeiro sentimento que eu tive foi um sentimento de indignação. Eu cheguei para esse meu colega pastor e disse: nós pastores não temos o direito de julgar a família do nosso colega pastor que está lá do outro lado porque o filho dele se suicidou. O que nós temos que fazer é colocar a nossa barba de molho e cuidar da nossa casa. Cuidar da nossa vida. Se isso aconteceu lá do outro lado, o sentimento que eu devo ter em relação a ele é compaixão. E orar por ele. E orar pela família dele. Por quê? Porque além desse pai, pastor, está sofrendo a perda do filho, ainda está sofrendo o olhar crítico do mundo inteiro, que diz: por que o filho do pastor se suicidou? E quando eu vi essa notícia, eu me compadeci e orei pelo pastor e coloquei a minha barba de molho e me perguntei: como eu estou sendo dentro de casa? Como eu sou como marido? Como eu sou como pai? Tirar o olhar do outro. E se olho para o outro, o meu olhar tem que ser de compaixão. Mas para mim, Deus, ajuda-me. E ajuda a minha casa. Porque enquanto estou olhando para o suicídio na casa do outro, eu não estou percebendo as raízes que talvez de amargura ou de tristeza possam estar brotando no meu próprio arraial. E por que não percebo? Porque talvez o meu olhar esteja voltado para o outro e não para mim. Metanoia. Transformar a sua maneira de pensar. E se você deixar Deus transformar, talvez você descubra que você não é o marido que você pensa que é. E talvez você não seja o pai que você pensa que é. Por mais bem intencionado que você seja, só à luz da palavra de Deus que alguma coisa vai se processar em nós. E nós vamos descobrir o que precisa acontecer. Amém? Metanoia. Mudança de opinião. Mudança de pensamento. Mudança de sentimento. E mudança de atitude. É nesse contexto, queridos, que Jesus entra agora num segundo momento em que ele vai para uma parábola. E ele conta a parábola da figueira que havia sido plantada na vinha. Toda figueira que era plantada na vinha ou em vinhas eram figueiras com pleno potencial de frutificação. E aquela figueira era uma parábola que Jesus estava ministrando, dizendo que havia uma figueira plantada na vinha. E o senhor daquele campo chegou para quem estava cuidando e disse: há 3 anos que eu tenho passado por esse campo e olho para essa figueira e ela não dá fruto. 3 anos. Não dá fruto. Então aquele senhor disse: corta essa árvore, porque ela está ocupando um lugar indevido. Vamos plantar alguma outra coisa que funcione aqui. E então aquele homem que cuidava daquela árvore mais diretamente disse: Senhor,
dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, dá mais um ano, para que a gente possa ver se essa árvore pode frutificar ou não. E nesse ano, eu vou cavar ao redor. Ele estava querendo dizer, eu vou me aproximar das raízes dessa árvore, e eu vou adubar essa árvore, eu vou curar as raízes desta árvore durante este ano, para que porventura ela possa ter a oportunidade de frutificar. Por 3 anos eu passo aqui e não vejo fruto. O que Jesus estava dizendo? O ministério de Jesus foi 3 anos e meio. Por 3 anos ele passava por Israel e ele esperava o fruto. Fruto do quê, queridos? Fruto de misericórdia. Fruto de bondade. Fruto de uma religiosidade que realmente levasse os homens para Deus. Mas ao contrário disso, ele passava por Israel e o que ele via? Ele via as autoridades oprimindo as viúvas, ele via as autoridades abandonando os órfãos, ele via quem tinha dinheiro, tendo mais dinheiro, e o pobre do lado não tinha. Era como se fosse alguém invisível. Jesus passava por todos os lugares, e é por isso que muitas vezes ele diz, escuta, vendo o que você tem, e entrega, porque ele estava enjoado, porque ele estava enojado de ver uma sociedade individualista, uma sociedade egoísta, onde quem tem mais, tinha mais ainda, e quem tinha menos ainda, por quê? Cada um por si. Ele passava 3 anos por Israel e não via fruto. Essa figueira de quem ele está dizendo é Israel. Eu passo por aqui 3 anos e eu não vejo fruto dessa figueira que é Israel. Eu não vejo fruto de bondade, eu não vejo fruto de misericórdia, eu não vejo fruto de estender a mão, eu não vejo fruto de compaixão, eu não vejo. Muito pelo contrário, o que eu vejo? Eu vejo gente brigando contra a gente, eu vejo disputas e mais disputas, eu vejo cada um por si, eu vejo uma religiosidade infrutífera que não cura os enfermos, que não abençoa as pessoas, que nem percebe as pessoas. 3 anos eu passo por essa figueira e não vejo fruto. Tira essa árvore. Até que alguém teve misericórdia e disse, deixa eu chegar um pouco mais perto das raízes, talvez as raízes estejam doentes. Vamos adubar, vamos cavar ao redor, vamos arrancar as ervas daninhas. Amado, isso é evangelho. Talvez você esteja olhando para a sua vida, pastor, realmente, eu estou aqui há tanto tempo e eu não tenho percebido fruto na minha vida. Eu não tenho visto fruto de bondade. Como se percebe isso? Eu continuo brigado com a sogra, eu continuo brigado com a nora, nada mudou, o evangelho entrou na minha vida, mas eu continuo brigado com as mesmas pessoas, eu continuo amargurado em relação às mesmas pessoas, não mudou, não houve fruto. Precisa haver fruto. Porque senão você nunca vai diagnosticar se houve verdadeiramente metanoia na sua vida ou não. Porque metanoia significa mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude. Você continua atravessando a rua para não se deparar com aquela pessoa do mesmo jeito, não mudou nada. Se não mudou, não houve metanoia. O dinheiro que você recebe, você não compartilha com ninguém. Não compartilhamos, não dividimos, não repartimos, não socorremos. Eu estou generalizando, é claro que a coisa não é assim. Deus sabe cada um e você sabe como tem andado. Eu estou apenas dizendo, no geral, estou compartilhando aquilo que pode ser geral. Talvez cheguemos à conclusão no final dessa ministração, pastor, eu preciso de metanoia na minha vida. De uma mudança de pensamento,
de sentimento e de ação e de atitude. Nem que para isso você tenha que entender que o que está acontecendo aqui nesses dias não está frutificando? Vamos cavar um pouquinho ao redor dessa árvore e vamos nos aproximar das raízes. As raízes estão doentes? Vamos adubar, vamos colocar esterco, vamos colocar adubo, vamos alimentar, vamos curar nas bases da sua vida. Vamos buscar as raízes da árvore. Pastor, eu ainda não me converti a Jesus Cristo, talvez em respeito à religião do meu pai ou da minha mãe, eu não posso mudar por causa das minhas raízes. Meu querido, deixa Jesus cavar ao redor e tocar nas raízes. Porque não é a religiosidade nem do seu pai nem da sua mãe que pode lhe trazer salvação, mas é uma metanoia pessoal, individual e sua, enquanto você está vivo. É exatamente isso que o Senhor se propôs a fazer. Vamos cavar ao redor, vamos curar as raízes, vamos adubar. Qual é o chamado de Deus para esse tempo na vida da igreja? Vamos entrar num tempo de oração, vamos entrar num tempo de jejum para quê? Para a gente perceber mais, para a gente sentir mais, para a gente abandonar mais o que precisa ser abandonado e abraçar mais aquilo que precisa ser abraçado. Vamos cavar ao redor, vamos nos aproximar das raízes. Pode ser que você tenha nas raízes coisas ruins, então esse adubo vai ajudar a fortalecer as raízes. Mas pode ser também que você necessite cavar mais para se aproximar das raízes, até para que você volte ao primeiro amor, porque as raízes são boas. Talvez. Amém, queridos? Põe a mão no teu coração e diga: eu necessito de metanoia. Eu necessito de mudança. Aleluia. Cavar ao redor, colocar adubo, tratar das raízes. Primeira coisa que você precisa é de transformação mesmo. É de mudança mesmo, que é metanoia. A segunda coisa que você precisa e que eu preciso é cavar ao redor e tratar das raízes. Mas a terceira coisa de que nós necessitamos, estando Jesus na sinagoga, ele viu ali uma mulher enferma há 18 anos. E ele entendeu que aquela enfermidade não era uma mera enfermidade física. Havia um espírito atuando na vida daquela mulher. E o que essa passagem tem a ver com tudo aquilo que aconteceu antes, com o que a gente tem falado até aqui? Amados, esse espírito na vida da mulher é tão somente uma decorrência, é uma consequência dessa realidade fria que a nação vivia. Dessa ausência de transformação, especialmente nos líderes religiosos, que não promoviam a devida espiritualidade no meio do povo, e em decorrência disso, o povo andava endemoniado, enfermo, oprimido, envergonhado, humilhado, porque a sociedade precisava de metanoia. E quando nós somos transformados, as pessoas são curadas e as pessoas são libertadas. Jesus chamou aquela mulher, a quem ele chama de filha de Abraão. Se ela era filha de Abraão, da descendência de Abraão, ela não deveria estar na condição em que ela estava, mas porque estava naquela condição, porque os líderes religiosos da época não anunciaram o evangelho
puro, o evangelho verdadeiro, que limpa, que cura e que liberta. E por conta disso, aquela mulher estava levando há 18 anos uma prisão que não deveria ser dela. Jesus a chama para o meio e repreende aquele espírito, impõe as mãos sobre ela, cura aquela mulher daquela enfermidade, e aquele espírito de enfermidade bate em retirada. As autoridades da sinagoga implicaram com Jesus porque ele havia feito isso num dia de sábado. E Jesus disse: escuta, no dia de sábado você não libera o seu animalzinho para beber água? Quanto mais essa mulher, que é filha de Abraão, e que estava cativa nas mãos de Satanás há 18 anos. Há 18 anos encurvada, acometida de um espírito de enfermidade. O que eu e você precisamos fazer nesse processo de transformação? Repreender aos espíritos opressores que têm procurado nos aprisionar. E você tem autoridade para fazer isso em nome de Jesus. Faça isso na sua vida pessoal, faça isso na sua casa, na sua família. Identifique. A partir do momento em que Deus começa a trazer para você as realidades que precisam ser transformadas, você vai identificar isso na sua vida e na sua família. E vai usar dessa autoridade. Em nome do Senhor Jesus. E vai ordenar: espírito de enfermidade, bate em retirada da minha família, em nome de Jesus. Espírito de bancarrota, espírito de miséria, que entrou na minha família, entrou na minha casa em algum momento, não sei quando entrou, mas eu te ordeno agora, em nome do Senhor Jesus, fora da minha vida, fora da minha família, fora da minha casa, em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, de 3 coisas. Nós precisamos de metanoia, que significa transformação, que significa mudança. Nós precisamos cavar ao redor, aproximar das raízes, curar as raízes da nossa vida, as bases da nossa vida, as bases do nosso casamento, as bases da nossa relação com Deus. As bases, curar. E nós precisamos exercer autoridade em nome de Jesus. Exercer a autoridade sobre os espíritos opressores que vieram para nos ferir, para nos acorrentar e para nos aprisionar. Eu tenho plena convicção de que se nós nos devotarmos a buscar a Deus, Ele nos mostrará as áreas que demandam transformação. E ao percebermos estas áreas, vamos exercer autoridade. E essa autoridade, no nome do Senhor Jesus, há de fazer com que estes espíritos não prevaleçam na nossa vida pessoal, nem familiar, nem profissional, porque o Senhor está conosco e Ele nos ama. E aquele ideal, aquilo que Ele idealizou para mim e para você, você vai começar a perceber. Aquela mulher há 18 anos não havia nascido para viver encurvada. Quando Jesus repreendeu aquele espírito, ela se endireitou. É isso que Ele opera na sua vida. Você vai se endireitar, seja qual for a área. Haverá dignidade no seu caminhar. Haverá livramento no seu caminhar. Porque o padrão que Jesus estabeleceu para você se tornará uma realidade em nome de Jesus. Eu quero orar por você, enquanto oro por mim mesmo, nessas 3 áreas. A metanoia, o cavar ao redor e expulsar o espírito que escraviza. Eu quero te convidar a vir à frente, chamando os músicos, para que nós tenhamos uma oportunidade de nos devotarmos a Deus nesta hora.